Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem, eu me chamo Edeline e esse é o primeiro vídeo desse canal. Espero que seja o primeiro de muitos e que vocês gostem. Esse primeiro tema que escolhi é sobre a redação do Enem, pois eu tenho uma certa facilidade em escrever desde pequena e eu gostaria de repassar um pouco desse prazer que eu sinto em escrever para vocês, principalmente para os vestibulandos, que é o público-alvo deste vídeo, e que dê um certo auxílio para vocês durante o Enem, que se aproxima. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre as competências da redação do Enem e depois dar algumas dicas para vocês conseguirem elencar nesta prova mais de 800 pontos, o que já é uma grande ajuda no Enem, na contagem da média. Então, primeiramente, vamos falar sobre as competências do Enem. A primeira competência que o Enem quer ver na sua redação é o domínio da norma culta da língua portuguesa. Então, a sua pontuação na hora de escrever, a pontuação das palavras tem que estar adequada, a questão da ortografia, acentuação, gramática em geral, adequadas. Segunda competência é sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A redação do Enem, ela é dissertativa argumentativa. Quer dizer que você não tem que falar só do tema. Você tem que argumentar sobre aquele tema. Então, depois que eu mostrar minha redação e falar um pouco mais, vocês vão saber muito bem como trabalhar essa estrutura de texto. E dentro desta competência, o Enem também pede que você compreenda muito bem a estrutura do texto e que você compreenda o tema da redação. Porque a partir do momento que você compreende o tema da redação, você consegue escrever a redação tranquilamente. Agora, se você compreender, às vezes, uma palavra errada, sem querer, a sua redação pode seguir para outro caminho, né? Você seguir uma outra ideia na redação e acabar com um 0 na redação do Enem, porque fugiu do tema determinado. Por exemplo, o tema da redação de 2016 foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, a pessoa que falou só sobre intolerância religiosa esqueceu de falar como combater isso, ou se o Brasil, se o país, as pessoas, como estão combatendo atualmente, se ela deixou de falar isso, a nota dela deve ter sido baixa. Então, nessa segunda competência, lembrar disso, da estrutura do texto e compreender o tema adequadamente. A terceira competência é quanto à coerência textual. Isso quer dizer que você, dentre os parágrafos, não deve quebrar a continuidade, não deve mudar de ideia. Ou seja, viu a palavra coerência? Lembra de ideias. Questão de ideologia. Suas ideias têm que estar adequadas entre um parágrafo e o outro. É muito incoerente você mudar de ideia entre um parágrafo e o outro, não é verdade? Então, a quarta competência já diz respeito à coesão textual, ou seja, já tem a ver com presenças de ambiguidade. Se houver ambiguidade em seu texto, a coesão textual já é atingida, por exemplo. E essa competência também sugere que você se utilize de conectivos no seu texto, para interligar os parágrafos. O que são esses conectivos? Por exemplo, desse modo, contudo, entretanto, ademais, consoante a isso, destarte, portanto, não sei se eu já falei portanto, mas... Não. E quanto à quinta competência, o Enem sempre toca numa mesma tecla. Aqui diz respeito a não desrespeitar os direitos humanos. Bem, gente, agora que eu já falei das competências, eu falei um pouco superficialmente das competências, mas eu decidi ler a minha redação de 2016, onde eu consegui
a pontuação de 940, como vocês vão ver aqui do lado. E enquanto eu for lendo a redação, eu vou explicando a estrutura e dando algumas dicas para que vocês possam fazer de forma semelhante e talvez consigam uma pontuação maior que 800 pontos. Mostra o dia que eu ganhei. Ah, gente, eu ganhei. Então, assim, eu vou ler aqui pela tela do computador, mas eu vou deixar um print aqui do lado para vocês acompanharem a leitura. Eu vou ler pausadamente, primeiro a introdução, eu vou explicar o que é a introdução, o que é desenvolvimento e conclusão, certo? A minha redação tem 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, introdução. O primeiro parágrafo é introdução, o segundo e o terceiro eu uso de desenvolvimento e o último é a conclusão, ou seja, intervenção e solução do problema. Então, assim que você pegar a redação do Enem, o tema da redação do Enem, no caso, né? Você analise o tema. O tema desta foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, você já vai traçando no papel algumas ideias que você pode ter em relação a esse tema. No caso, o que o Brasil fez ou está fazendo para combater a intolerância religiosa. Então, no momento, eu lembrei mais da Idade Média. Eu consegui lembrar mais da Idade Média, né? O que foi feito naquela época e comparar com atualmente. Então, assim, no primeiro parágrafo, na introdução, é importante que você fale algum fato histórico, como eu falei nessa redação, ou você pode citar alguma frase que você conheça de algum filósofo. E depois eu vou dar algumas dicas em outro vídeo, vocês podem pedir no comentário, se vocês acharem interessante, de frases de filósofos para introduzir ou desenvolver o tema da redação. Também concluí, eu já consegui concluir uma redação do Enem com literatura. Foi a de 2015, se eu não me engano. Eu falei sobre modernismo na conclusão. Isso me auxiliou no argumento da intervenção. E você tem que demonstrar os seus conhecimentos na redação do Enem. Não é só escrever sobre o tema, não é só falar alguma coisa que você acha, que você escutou alguém falando. Você tem que dar a sua opinião, você tem que argumentar e trazer conhecimentos para a redação do Enem. Você tem que deixar ela cheia de ouro, cheia de tesouros e riquezas. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, eu vou ler a minha redação e vou explicando, certo? Então, assim, eu iniciei com: no período da Idade Média, o combate à intolerância religiosa fazia-se por meio de pena de morte, por mandamento da Igreja Católica, que, na época, influenciava toda a sociedade. O ser humano não era percebido como detentor de direito à liberdade de escolha, por exemplo, e era chamado de bruxo, entre aspas, se participasse de outro tipo de religião contraposta ao catolicismo. Esse período, também chamado de Idade das Trevas, já passou. Porém, o preconceito sobre religiões ainda é vigente na sociedade, e combater isso de forma humanizada é o objetivo social. Então, assim, na introdução, eu me utilizei de um fato histórico. Posteriormente, eu expliquei o que acontecia em relação ao tema da redação, o que acontecia nessa época, e, no fim, eu coloquei a minha tese. Agora, o que é tese, Adeline? Tese é a sua opinião central, assim, é o que vai te ajudar a argumentar durante todo o restante do texto. Vocês podem pausar e tentar procurar onde está a minha tese nesse parágrafo. A tese, sim, a tese se encontra na introdução. Procuraram? Bem, né? Ela se encontra na última frase, no caso. Essa parte aqui. Que
Porém, o preconceito sobre religiões ainda é vigente na sociedade, e combater isso de forma humanizada é objetivo social. Porque eu falei, né, que na época, nesse período da Idade das Trevas, havia o preconceito, porém, atualmente, né, na sociedade vigente, eu nunca coloco, assim, é muito difícil eu colocar a palavra atualmente na redação do Enem, eu coloco sociedade vigente, ou eu não sei, eu tento colocar a palavra vigente, mas não gosto de colocar a palavra atual, atualmente, porque eu acho que muita gente já coloca e tal. Eu acho vigente, mais bonitinho, né? Então, assim, vocês poderiam fazer do jeito que eu fiz, né? Colocar um fato histórico que ocorreu em relação ao tema do Enem, né? E no final não esquecer da tese, que é a sua opinião, certo? Que no caso, combater isso de forma humanizada é objetivo social, né? Combater esse preconceito em relação às religiões. Segundo parágrafo, consoante a busca atual de reprimir a falta de respeito contra os diferentes tipos de manifestações religiosas existentes, houve um movimento preliminar ocorrido no século XVIII, chamado de Revolução Francesa, que com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, influenciou vários países, inclusive o Brasil. Logo, a nação brasileira, depois de processos de abolição de escravatura, incremento da República e posterior democratização, buscou extinguir preconceitos, violências e a valorizar os direitos humanos. Todavia, isso ainda é desafiador, visto que o número de vítimas que sofrem discriminação ainda é grande, com proporções de uma denúncia a cada 3 dias entre o povo brasileiro. Só não é maior porque muitas vitimadas têm vergonha ou medo de denunciar, estão fazendo um barulho ali. Mas enfim, nesse segundo parágrafo, vocês poderão observar que eu também me utilizei de acontecimentos históricos, no caso da Revolução Francesa, para tentar falar como o Brasil, e também dos processos de abolição da escravatura, república, democracia, para explicar como o Brasil conseguiu, qual foi o caminho que o Brasil percorreu para chegar na valorização dos direitos humanos, né, no caso. E termina o parágrafo falando que isso tudo ainda é desafiador e que o número de vítimas que sofrem discriminação ainda é grande, com proporções e tal. Isso a gente encontra na redação, no próprio texto motivador do Enem. Ele dá alguns dados. Você pode sim utilizar esses dados, mas o que você não pode é transcrever do jeitinho que está lá e colocar na sua redação. Você não pode. Você pode utilizar de outras palavras para falar, para colocar o que está no texto motivador. Próximo parágrafo. Outro assim, percebe-se que as medidas estatais não têm o poder total de inibir atos que discriminam pessoas por sua escolha religiosa. A sociedade também deve modificar seus pensamentos e dogmas enraizados, como afirmou Paulo Freire. A intolerância é a incapacidade de conviver com o diferente, e vê-se isso nas ruas, no transporte coletivo, no cotidiano e em notícias de ataques terroristas comandadas por grupos religiosos que desejam impor seus conceitos. Então, assim, nesse terceiro parágrafo, que é o segundo de desenvolvimento, eu argumentei mais sobre o tema, né? E sobre como ainda é frequente a intolerância no Brasil e na rotina em geral, né? E coloquei uma frase de Paulo Freire, né, no caso, que também serve muito, ajuda muito na sua argumentação, se utilizar de dados, de frases, de filósofos, de estudiosos. E o que foi que eu falei nesse parágrafo, né? Eu disse que as medidas estatais, ou seja, as soluções do Estado frente a inibir essas discriminações, ainda se encontram sem tanto poder, né? E também disse que a sociedade também deve ter um papel, né, de inibir essa discriminação, de diminuir essa discriminação, não só o Estado.
E eu me utilizei de Paulo Freire para argumentar isso, para dizer que sim, isso é verdade, a sociedade também tem o seu papel. E por último, a conclusão, destarte, medidas são necessárias para combater o impasse discutido. A Receita Federal poderia aplicar uma maior parcela dos impostos na educação, visando informar as pessoas sobre as religiões, com distribuição de cartilhas e livros. As escolas, ONGs e instituições poderiam atuar em comunidades com projetos de interação social e a apresentação de mídias que mostrem relatos de indivíduos que sofrem discriminações. O legislativo deveria agravar a pena prevista para o crime contra o sentimento religioso e abertura de um canal de denúncia pela polícia. E então, gente, assim, acabou o texto, né? Eu disse que são necessárias algumas medidas para resolver esse problema, né? Eu disse que a Receita Federal podia aplicar a parcela dos impostos na educação. Olha, uma coisa que é importante, não é bom, não é interessante você só dizer que a população precisa ser conscientizada, no caso, porque eu falei aqui no desenvolvimento que as pessoas também devem ter iniciativa frente a esse problema, não só o Estado, não é verdade? Então, o que é que vocês já pensaram em colocar como solução? Ah, vamos conscientizar as pessoas. Eu coloquei isso, mas eu coloquei isso de uma forma diferente. Eu disse que a Receita Federal deveria aplicar uma parcela dos impostos na educação. E também deveria, né, informar as pessoas, distribuindo cartilhas e livros. Isso não é uma forma de conscientização, não. Yeah! É conscientização, mas uma forma diferente de dizer. As escolas, ONGs e instituições, projeto de interação social, apresentação de mídias, isso também é conscientização, mas de uma forma diferente, porque você não pode só falar o que é que tem que fazer, você tem que dizer como fazer, para quem fazer. Também falei do Poder Legislativo, que deveria agravar a pena prevista, porque eu falei aqui no terceiro parágrafo que as medidas estatais não têm o poder total de inibir, né, esse problema. Então, qual foi a solução que eu dei para isso, né? Essa questão aqui da pena, né, que aí é uma medida estatal e que poderia ter algum resultado. E a abertura de um canal de denúncia pela polícia, que também não deixa de ser uma medida estatal, né? E, olha só, queria que vocês analisassem a questão dos elos coesivos, né, que eu me utilizei de consoante, me utilizei de logo, todavia, outro sim, destarte. É importante vocês anotarem esses elos coesivos para aplicarem na redação? Sim. Então, agora algumas dicas, não é? Eu já expliquei como eu fiz a redação e da importância de você ligar uma ideia à outra, né? Como eu falei aqui, alguns pontos, algumas opiniões que eu dei, alguns argumentos que eu dei no desenvolvimento, eu tive que dar algumas soluções na conclusão para esses que eu apontei, esses problemas que eu apontei no desenvolvimento. Então você tem sempre que estar ligando uma ideia à outra, para não perder ponto na coerência, né? Na questão da competência da coerência. Então, assim, essa redação é um modelo, né, de como eu escrevo as minhas redações, de como eu consigo uma nota favorável, né? E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Vou só dar mais algumas dicas que algumas pessoas perguntam, né? Ah, como é que eu inicio a redação? Não sei como iniciar a redação. Olha, é fácil. No caso aqui, dessa eu comecei no período da Idade Média. Eu acho que muita gente inicia assim, né? Falando no período, né? Mas você pode falar. Você pode começar assim, né? É importante destacar, em primeiro lugar, e já começa a falar, já começa a argumentar, já começa a introduzir, né? Argumentar, é só um desenvolvimento, na verdade. Olha eu testando vocês. E você pode começar assim, né? E depois de falar isso, você pode dizer de acordo com, e aí já utiliza uma frase de algum filósofo, alguma coisa.
E no segundo parágrafo você pode começar com dessa forma, nesse sentido, sendo assim, porque o segundo parágrafo seria bom, né? Que ele desse uma ideia de continuação, a ideia que você iniciou na introdução. E o terceiro parágrafo você pode iniciar com além disso, ademais, outro sim, do mesmo modo, nessa perspectiva, né? Porque também está dando uma característica de coerência entre ele e o parágrafo anterior a ele. E por último, né, você tem que usar um elo coesivo, né, de conclusão. E você também pode terminar o seu parágrafo dizendo que torna-se evidente, portanto, aí você vai e interliga com a tese que você criou lá na introdução, que continua existindo a discriminação, tal. E aí você pode terminar a sua conclusão falando como acabar, né, com essa discriminação. Enfim, agora algumas dicas sobre a intervenção, né? O que você pode falar na sua intervenção? Como você pode dar solução para os seus problemas, né? Primeiramente, não esquecer de que você tem que falar o que, como e para quem. Por exemplo, qual é a solução? Como eu vou fazer isso? Para quem eu vou fazer isso? Você tem que se sentir, no momento da redação, aquela pessoa que falou sobre o tema, que argumentou, e aquela pessoa que deu uma solução boa para aquele tema, uma solução que tenha uma execução verdadeira. Às vezes tem pessoas que dão solução assim que você sabe que aquilo ali não vai dar para cumprir, porque a pessoa sonhou, a pessoa viajou e escreveu lá. Você tem que ter uma noção de que seja uma solução que dê para ser realizada, executada. Então, por exemplo, você pode se utilizar dos GOMIFs, que é uma dica do Descomplica, né? Se eu não me engano, é do Descomplica. Que ele fala que você pode falar sobre o governo, né? O GOM. O G, no caso, o O, que são as ONGs. O MI, que são as mídias, a mídia, né, em geral. F de família e o S de sociedade, né? E você também pode se utilizar de instituições. E é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Alguma dúvida pode escrever aqui nos comentários. Alguma sugestão de vídeo eu também aceito. E sobre as dicas, algumas dicas, conhecimentos para se colocar na redação, frases de filósofos, comentem no vídeo que eu posso fazer para vocês. Obrigada e até mais. Tchau!